E aí, tudo certo? Sabe aquela sensação, o código finalmente funciona? A gente até comemora, né? Mas depois de um tempo, quando precisa voltar nesse mesmo código, vira um pesadelo. Pois é, existe um abismo gigantesco entre um código que só funciona e um que é profissional, limpo e sustentável. Nessa nossa conversa de hoje, vamos mergulhar de cabeça nos princípios do clássico Código Limpo do Robert C. Martin, para de verdade transformar a forma como a gente enxerga nosso trabalho e, claro, garantir que o nosso eu do futuro agradeça. E a nossa fonte é este clássico aqui, Clean Code. E olha, pode acreditar, isso aqui não é só um livro técnico. É quase um manifesto sobre profissionalismo, sobre a responsabilidade que a gente carrega em cada linha que escreve. Num mundo onde software está em tudo, esse livro é um guia essencial para quem leva a sério o que faz e quer construir coisas que realmente durem. Ok, vamos direto ao ponto. Todo mundo aqui já passou por isso. Um projeto começa lindo, organizado, e 6 meses depois é um monstro de espaguete que ninguém tem coragem de encostar. Por que isso acontece? Porque aquele código que era tão bom, de repente, apodrece. A boa notícia é que isso não precisa ser o destino de todo o projeto. Essa citação do Uncle Bob pode parecer meio dura, um soco no estômago, mas a mensagem é poderosa. A qualidade do código está sim sob o nosso controle. Não é para a gente ir sair apontando o dedo, mas sim para assumir a responsabilidade. No fim das contas, o estado do código é um reflexo direto do nosso profissionalismo e do cuidado que a gente dedica ao nosso ofício. Para organizar nossa jornada, vamos focar nesses 5 pilares aqui. Pense neles como um mapa para o domínio do artesanato de software. A gente começa com a mentalidade certa e depois mergulha em práticas do dia a dia que, juntas, fazem toda a diferença entre um código mediano e um código excepcional. Então, vamos começar pela base de tudo, a responsabilidade profissional. Ser um profissional de software vai muito, mas muito além de só entregar algo que compila e roda sem dar erro. Tem a ver com qualidade, com a facilidade de manutenção e com a vida útil daquilo que a gente entrega. É sobre pensar na próxima pessoa que vai mexer naquele código, que, aliás, pode ser a gente mesmo daqui a 6 meses. O mais interessante aqui é como essa ideia vira de cabeça para baixo que a gente costuma ouvir. Quantas vezes já não rolou aquele papo de não tenho tempo para limpar, preciso entregar rápido? Só que a verdade é justamente o contrário. A bagunça deixa tudo mais lento e é um efeito imediato. Cada bug, cada dificuldade para entender o que está acontecendo atrasa o projeto. Manter o código limpo é o que permite que a gente mantenha a velocidade e a sanidade no longo prazo. E aqui a gente entende o porquê. Um código sujo acumula o que chamamos de dívida técnica. Pensa nisso como os juros de um empréstimo. Cada talho, cada nome ruim é uma pequena dívida que vai ter que ser paga depois. E com juros altos, em forma de bugs e lentidão. Já um código limpo é um ativo. Ele permite que a gente se mova rápido, que o projeto cresça. É a marca de um profissional que se importa com a saúde e o futuro do projeto. Agora sim, vamos para a nossa primeira habilidade prática. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas de tudo que a gente pode fazer para melhorar um código, escolher bons nomes é, talvez, a que tem o maior impacto. Um bom nome diminui o esforço mental, sabe? Torna o código muito mais fácil de entender para todo mundo da equipe. É o primeiríssimo passo em direção à clareza. Essa que é a regra de ouro. É o teste de fogo para qualquer nome. Um bom nome de variável, de função, de classe, ele tem que contar uma história. Tem que responder por que isso existe, o que isso faz e como se usa. A meta é que o nome seja tão claro, mas tão claro, que qualquer comentário explicando o que ele faz se torne completamente desnecessário. Vamos ver um exemplo bem prático. À esquerda, o código ambíguo. O que é get them? Eles quem? E essa lista da list contém o quê? E o pior, que diabos significa condição x de 0 igual a 4? Isso é um código que funciona, mas não comunica nada. Agora olha para a direita. Get flagged cells. E imediatamente a gente sabe, estamos pegando as células marcadas. O código percorre um game board, um tabuleiro, e a verificação cell.isFlagged conta a história direitinho. A intenção fica óbvia só de mudar os nomes. Chega de números mágicos e nomes genéricos. Então, ficam aqui algumas dicas práticas. Primeiro, use nomes que a gente consiga pronunciar. Se não dá para falar o nome em voz alta, fica difícil discutir sobre ele. Segundo, nomes que sejam pesquisáveis. Tenta procurar por uma variável chamada S num projeto inteiro. É um pesadelo. Cuidado também para não desinformar, usando nomes parecidos ou que dão a entender uma coisa que não é. E se você tem Product Information e Product Data,
para e pensa qual é a diferença real entre eles. Por último, a regra do escopo. Uma variável num loop de 3 linhas pode ser i, tudo bem, mas uma variável usada num escopo muito maior precisa de um nome bem mais descritivo para o propósito dela ficar claro. Depois de escolher nomes claros, o próximo passo para uma boa comunicação é a formatação. E não, isso não é só uma questão de gosto pessoal, de eu prefiro assim. A formatação é uma ferramenta super poderosa para comunicar a estrutura e a lógica do nosso código, deixando tudo mais fácil de ler e de entender. Uma formatação consistente funciona como a gramática de um texto. Ela elimina o ruído visual e permite que qualquer pessoa da equipe consiga ler e entender o código mais rápido, porque o cérebro não precisa ficar gastando energia para decifrar estilos diferentes e bagunçados. Ele pode focar no que realmente importa, o que o código está fazendo. Eu adoro esse modelo mental. É como num jornal. O título e o primeiro parágrafo te dão a ideia geral. Um arquivo de código deveria ser assim também. As funções públicas de mais alto nível vêm primeiro, e aí, conforme a gente desce no arquivo, vêm os detalhes, as funções de implementação. Isso cria um fluxo de leitura supernatural, de cima para baixo. E o ponto principal é este: não existe uma guerra santa para decidir se a chave fica na mesma linha ou na linha de baixo. O que importa, de verdade, é que a equipe inteira siga a mesma regra. Consistência é a chave para ter um código que parece que foi escrito por uma pessoa só, o que facilita demais a colaboração, a revisão e a manutenção no futuro. Agora, vamos entrar num tópico que pode até gerar um pouco de polêmica: comentários. Muitos de nós aprendemos que temos que comentar tudo. Mas vamos ver como um código que é limpo de verdade precisa de pouquíssimos comentários. Muitas vezes, um comentário é só um band-aid para um código confuso. Em vez de escrever um parágrafo para explicar um trecho de código complicado, o nosso esforço deveria ser em refatorar, em tornar o próprio código mais claro. E vamos lembrar, comentários podem mentir. Eles ficam desatualizados quando o código muda. Já o código? O código nunca mente. Ele é a única fonte da verdade. E esse exemplo ilustra isso perfeitamente. À esquerda, a gente tem um comentário explicando uma linha de código meio complexa. Você tem que ler os dois e fazer a conexão na sua cabeça. Agora, à direita, a gente pegou essa lógica e extraiu para uma função com um nome que revela a intenção. A linha If employee is eligible for full benefits não precisa de explicação. Ela é a própria explicação. Isso é código que se autodocumenta. Para fechar, vamos falar de algo que é menos uma regra e mais uma mentalidade, um hábito. É uma prática contínua que, se todo mundo na equipe adotar, garante a saúde do código por muito tempo. Estou falando da regra do escoteiro. A beleza dessa regra é que ela é simples, mas tem um poder cumulativo enorme. Não é sobre parar tudo por uma semana para fazer uma refatoração gigante. É sobre fazer pequenas melhorias, aos poucos, sempre que a gente mexe no código. Renomear uma variável, quebrar uma função longa em duas menores, tirar uma linha duplicada. Cada um desses pequenos atos, somados ao longo do tempo e por toda a equipe, impede que o código se deteriore. É a vacina contra o código podre. E no fim, tudo se resume a isso, a se importar. É artesanato. Um código limpo é um sinal de respeito. Respeito pelo seu trabalho, respeito pela sua equipe e, principalmente, respeito pelo seu eu do futuro, que vai ter que ler aquilo um dia. É a marca de um artesão que não só resolve problemas, mas que tem orgulho da qualidade, da clareza e da elegância do que constrói. E a gente encerra com essa reflexão. Cada linha de código que escrevemos é uma peça do nosso legado profissional. A pergunta que a gente deveria se fazer todo santo dia é: o legado que eu estou construindo hoje demonstra o nível de cuidado e profissionalismo que eu quero ter? A busca por um código limpo é essa jornada contínua para poder responder com toda a confiança sim a essa pergunta.